Olá a todos os alunos e alunas do nosso curso de especialização em gestão clube empresa, turma 1. Estamos aqui hoje com o professor André Mazzucco, ele que vai ministrar hoje a aula sobre o impacto da SAF na organização dos setores estratégicos de um clube. Beleza? Aproveitem essa aula e, professor, a palavra está contigo agora. Beleza, João, obrigado. Agradecer de novo aí o Futebol Interativo pelo espaço. Só a gente acabou tendo, né, como são o futebol ele é imprevisível, nós tínhamos já agendado essa aula anteriormente, para o dia 13, às 19 horas. Agora estamos nessa tarde do dia 13 gravando a aula, infelizmente. Nosso jogo com o Botafogo foi marcado para hoje, às 19 horas, e para a gente também não atrapalhar a agenda do curso, né, a gente vai fazer essa gravação da aula. Não é o ideal, eu gosto sempre, minhas aulas são sempre interativas, mas para a gente poder cumprir também a agenda do futebol interativo da mesma forma. Então, agradeço aí a compreensão de todos e eu vou buscar discorrer dos temas que eu tinha proposto para as nossas discussões, né, da melhor forma, e se alguém tiver alguma dúvida na sequência, eu vou deixar meu contato no final da apresentação e a gente pode estar mantendo essa relação aí sobre as informações que vocês acharem necessárias, sem problema nenhum. Então, só agradecer pela compreensão e a gente vai fazer da melhor forma possível essa aula, porque eu sei que daqui a pouquinho vocês vão estar acessando ela às 19 horas. Bom, o tema da aula hoje é o impacto da SAF, né, da Sociedade Anônima do Futebol, na organização dos setores estratégicos do clube. Eu acho que é um assunto muito recente, muito pertinente da gente trocar ideia, até na minha experiência recente, né, até para a gente, para eu me apresentar devidamente. Então, meu nome é Mário André Mazzucco, eu sou atualmente o diretor esportivo da SAF Botafogo, que foi criada recentemente. Então, eu estou desde fevereiro, no final de fevereiro, começo de março, no projeto. Eu cheguei junto com o início da formalização, essa aquisição do Botafogo pelo Eagle Holding, que é o grupo que hoje detém os direitos do Botafogo, através do John Textor, que é o dono. Já vinha fazendo essa transição desde o ano passado, e houve essa aquisição agora, final de fevereiro, começo de março, nos trâmites formais, e eu entrei justamente nesse momento da transição, que também é muito peculiar aí nos processos dos clubes, nessa transformação de um clube estatutário para uma SAF. Então, hoje eu sou o diretor esportivo, trabalhei já em alguns clubes do Brasil. Eu sempre falo que eu sou um privilegiado por ter podido flutuar, né, em clubes de Série A, clubes de Série B, em clube empresa, na época o Red Bull, antes de ser o Bragantino, uma experiência muito, muito bacana também que eu tive por lá. Sou instrutor da CBF Academy, eu dou um módulo na licenciado dos treinadores e também nos executivos de futebol. Então, muito bacana assim, a gente poder trocar ideia. Acho que hoje o Brasil, e através da plataforma do futebol interativo também, o Brasil hoje consegue ofertar, né, mais cursos, mais conteúdo, mais conhecimento, e essa troca de ideia ela é muito sadia, principalmente para quem está querendo, quem já está no meio, para troca de experiências, e quem está querendo entrar no meio do futebol, para ter um pouquinho de contato com cases mais reais, né, que não sejam só o conteúdo, não seja só a parte teórica, mas que a gente possa realmente trocar ideia de muitos cases assim que os clubes vivem e que nós, profissionais, vivemos nos clubes, né? Então, acho que isso é algo fundamental no processo. Então, acho que é uma forma bacana da gente aprender. Bom, dentro da nossa conversa de hoje, eu vou abordar um pouquinho a cultura e o modelo de trabalho, né, dos clubes que a gente conhece, dentro de uma vivência real. Eu acho que alguns de vocês da turma já passaram por clubes, se não me engano o Fernando está aí, né, o Praz, que eu tive o prazer de conhecer lá atrás, quando ele era goleiro do Coritiba. Eu era moleque ainda. Não que você esteja com uma idade experiente, né, Fernando? Mas eu acho que é muito legal ver um ex-atleta da forma que
que teve a carreira, né, muito consolidada, uma carreira vencedora, se qualificando para entrar no mercado. Acho que o futebol precisa, sim, de pessoas com história, qualificadas, vencedoras, que tenham uma visão bacana do que acontece dentro do clube, até porque o nosso dia a dia ele é muito diferente, né, daquilo que a gente do que a gente se prepara, porque lógico que você tem que ter o conteúdo, tem que ter a qualificação para a solução de problemas, mas eles acontecem né, de maneira imprevisível muitas vezes. Então, o futebol é nós, na área da gestão, eu sempre coloco que o futebol é uma arte da gente antecipar. Então, o bom gestor é aquele que consegue desenvolver uma habilidade de antecipação, de você antecipar não só problemas, né, mas antecipar decisões ou ter uma visão estratégica daquilo que pode acontecer e você poder trabalhar numa solução ou numa ação antes que você tenha essa geração aí de problema, né? Então, acho que a nossa vivência, ela nos dá isso. Eu acho que a experiência no futebol, ela acaba acumulando uma bagagem importante para que a gente desenvolva essa habilidade, né? E isso acontece de forma diária, né? Então, eu cito o Fernando, acho que devem ter outros colegas também que estão no curso, mas é muito bacana ter essa troca, essa qualificação, esse entendimento do dia a dia, aliado àquilo que a gente observa como teoria, né? Como conteúdo. Então, eu vou falar um pouquinho só do como é a prática do futebol de maneira geral aqui no Brasil, né? Num clube estatutário. Falar um pouquinho da organização, das metas e dos objetivos. Quando você entra num projeto privado, digamos assim, né, ou como uma SAF, o clube tem esse viés de empresa, então muda um pouquinho a visão das coisas, mas ao mesmo tempo eu vou passar um casezinho um pouco do novo Botafogo para vocês entenderem que tem muita coisa que leva tempo, porque é cultural, e o futebol é cultura, né? O futebol é a sociedade como um todo. A gente sempre fala isso, que você não desvencilha o futebol da sociedade, né? Tem um professor Medina, muitos conhecem, fala muito isso, né? De você não dissociar, e acho que isso é uma regra muito importante. E os mesmos clubes que passam a ser SAF, eles permanecem com a história. O Botafogo é um clube de história, né? Um clube muito grande no Brasil, com uma história muito bonita no futebol. E isso, ela não, mesmo que você mude o modelo de gestão, você não, de nenhuma forma, você pode esquecer todo esse contexto histórico e social e cultural que o clube trouxe nos anos. Então, esse é um outro desafio legal da gente trocar uma ideia também. Entra um pouquinho na vivendo a mudança na prática, né? E é o que eu vou trocar ideia bastante também sobre isso, do que a gente tem vivido hoje. E o futuro do futebol na perspectiva da SAF. Então, trazer um pouquinho do que é a ideia, do porquê, do que pode acontecer, das coisas que podem ser desenvolvidas aí nesse sentido, tá? Bom, entrando na cultura e no modelo de trabalho, eu sempre falo que o futebol ele tem 3 pilares básicos, e que são os pilares que eles regem toda a sistemática de um clube de futebol. Naturalmente, você tem o pilar técnico, tá? Então, o futebol é um esporte de alto rendimento. Ao mesmo tempo, eu sempre tenho esse cuidado. O futebol ele é entretenimento, ele também tem o seu viés de lazer para quem consome, né? Então, os profissionais do futebol somos nós, né? Nós trabalhamos de maneira profissional para fazer as coisas serem mais profissionais possíveis para gerar o resultado, que pode ser o espetáculo dos consumidores, né? Dos fãs, dos torcedores, que eles estejam satisfeitos. Então, independente do tamanho do clube, onde o clube está situado, não existe você ter um clube de futebol para não ganhar, né? Não tem razão de você ter uma torcida do teu clube que não queira ganhar, né? Então, todo clube ele quer ganhar. Se você tem um clube de futebol, ele é estatutário ou não, a cultura daquilo diz que a pessoa vai torcer para aquele clube porque ela quer que o clube ganhe. Então, a gente não vai escapar disso, né? Lógico que aí, profissionalmente, você tem os cenários do clube, onde que o clube está situado no cenário do futebol. Eu vou passar um pouquinho depois uma questão do aspecto financeiro, né, como funciona no Brasil. Mas, dentro dos pilares, o pilar técnico é o que compete a nós profissionais desenvolvermos, né, para o clube realmente ter o potencial
e entregar aquilo que a torcida espera, aquilo que os consumidores esperam, que o sócio espera, que a comunidade espera. Quanto maior o clube, quanto maior a sua história, quanto maior o seu histórico recente também de conquista, maior a responsabilidade sempre, né? E é muito difícil os profissionais que trabalham dentro do clube fazer as pessoas entenderem o momento que o clube está situado, né? A gente vai até usando um pouquinho o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras é um clube que tem algumas pessoas que iniciaram esse projeto do Palmeiras, do que o Palmeiras é hoje, que já estão há quase 8 anos no clube. Então não é um projeto que começou agora. O Palmeiras, ele antes de se tornar uma equipe sólida, né? Não vamos considerar a era Parmalat, né? Porque foi um momento único do futebol, de investimento de uma empresa privada, ainda não existia, né? Isso, mas era um momento especial do clube também. Mas o Palmeiras, como ele é hoje, e eu considero o Palmeiras um dos clubes estatutários mais consolidados do país, tá? O Palmeiras vivenciou um momento de transição muito importante, porque o Palmeiras também tinha uma necessidade de infraestrutura, tinha uma necessidade de voltar a ser uma equipe vencedora, e isso não começou da noite para o dia, né? Eu lembro muito bem quando o Palmeiras conseguiu se consolidar de novo no cenário da Série A nacional, com tranquilidade, sem grandes expectativas, mas sendo um clube sólido como é, e nesse momento optou-se por investir muito na infraestrutura, porque não tem como você ter uma equipe campeã, vencedora, consolidada, sem ter uma estrutura condizente àquilo que você vai montar como objetivo. Então o Palmeiras, no momento, parou tudo, refez o seu centro de treinamento, criou uma estrutura referência hoje. Então quem vai no Palmeiras tem tudo que vocês imaginarem, da melhor forma, da maneira mais organizada, melhor projetada, tudo assim, é uma estrutura que condiz ao tamanho de um clube como o Palmeiras, e acabou se ajustando, sabendo que era um investimento naquele momento, não no time, mas na estrutura para poder construir uma equipe, e hoje o Palmeiras é um pacote completo. Hoje o Palmeiras tem uma estrutura de ponta, tem um time de ponta, tem talvez o futebol mais bem jogado hoje do país, e talvez da América do Sul, e você tem assim, aí o pessoal fala, é só dinheiro? Não é só dinheiro, é um planejamento executado, né? Então houve essa mudança toda desde o início. O Palmeiras conseguiu se consolidar e se tornou uma potência que é hoje, mesmo sendo um clube estatutário, né? Acho que teve uma parceria política importante que acabou acrescentando, né? Não houve uma ruptura tão grande depois que pegou, nos anos recentes, assim, um trabalho importante de reestruturação. Então, dentro do pilar técnico, mais uma vez, os profissionais somos nós, e nós que realmente temos que desenvolver o aspecto técnico do clube. O aspecto administrativo, e aí entra um pouquinho esse exemplo que eu estou falando do Palmeiras, a gente tem também o próprio exemplo do Flamengo, que se tornou a potência que é. O Flamengo sempre foi potência, principalmente pelos seus torcedores, pelo tamanho do clube, pela história, enfim. Mas o Palmeiras passou anos difíceis e também houve uma remodelação no aspecto administrativo do clube, mesmo sendo um clube estatutário também. Mas houve uma sequência política importante que permitiu o clube se reestruturar, permitiu o clube desenvolver projeto um pouco mais médio prazo, e o Flamengo conseguiu realmente se reaver. Eu lembro que, eu não me recordo o ano, mas nesse processo de reestruturação do Flamengo, houve um momento que o Flamengo passou maus bocados no Campeonato Brasileiro, se não me engano, em 2013, enfim, que foram momentos também de oscilação, né? Porque toda mudança, toda transição, todo desenvolvimento, muitas vezes você não consegue ter a solidez técnica para poder bancar, né, ainda mais em clubes que naturalmente sempre têm grandes expectativas, né? O Palmeiras, o Flamengo, são clubes o Corinthians, são clubes que, independente do momento, são grandes expectativas, né? E então o Flamengo passou por esse processo também administrativo, que acho que foi importante para o clube, e se reestruturou como clube, e aí entra de novo, como o Palmeiras, estrutura física, entra de novo a mentalidade dos profissionais que trabalham, entra de novo o processo de planejamento a médio e longo prazo, e o clube começou
a se reerguer, porque não é simplesmente um input de dinheiro, né? E isso é muito importante deixar claro, que as pessoas hoje, e nesse momento de SAF, tanto do Cruzeiro quanto do Botafogo e logo do Vasco, entra aquele conceito, bom, agora os clubes são ricos, agora vai ganhar tudo, né? E quem foi atleta de futebol, quem trabalhou já em vários clubes, sabe que não é só o dinheiro, né? Muito pelo contrário, é o que fazer com o dinheiro. Então, o clube que se torna um clube sólido é o clube que vai saber o que fazer com o dinheiro. Tá? Clubes que se reestruturam administrativamente, que conseguem um equilíbrio melhor de receita e despesa, que conseguem realmente inserir, né, colocar um valor no clube para uma reestruturação, é importante saber o que fazer com o dinheiro. Então, por isso que os clubes precisam, né, desse tempo de reestruturação. Eu dou o exemplo aqui no Rio de Janeiro especificamente, que hoje o Rio tem uma dificuldade muito grande de centro de treinamento. Eu trabalhei no Vasco em 2019 e eu lembro que em 2019 o Vasco era o único clube da Série A sem o centro de treinamentos. E na mentalidade, na época do presidente que estava, que era o presidente Campelo, tinha como objetivo do clube a construção do CT. Então, eu acho que esse é um legado bacana que fica para o clube, porque o Vasco acabou construindo seu centro de treinamento, deu uma condição um pouco melhor de treino, de trabalho para a equipe, para poder pensar no futuro do clube, porque não tem como fazer, né? O Flamengo também recentemente construiu seu centro de treinamento, isso é de poucos anos para cá, porque também não tinha. O Fluminense da mesma forma, então é tudo muito recente. E hoje, o Botafogo, no Rio de Janeiro, é o único dos 4 grandes que não tem o centro de treinamento. Tá? Então, mais uma vez, né, é um clube que carece de uma reestruturação, que carece de um planejamento maior, e que tudo isso está no aspecto de resposta técnica administrativa. A infraestrutura ela tem papel extremamente relevante, e o Botafogo hoje precisa realmente desenvolver isso. Tá? Bom, dentro dos 3 pilares, técnico-administrativo é muito claro, né, a parte do futebol, a parte administrativa do futebol, mas o elemento mais presente e importante nos clubes estatutários é o pilar político, que hoje realmente eu acho que é o que atrapalha demais os clubes da forma que eles são geridos, basicamente pela descontinuidade, você não tem uma continuidade garantida. Então, por mais que de repente uma gestão de 3 anos realizou um trabalho excelente no clube, numa eleição que entre uma gestão de oposição, por melhor que tenha sido o trabalho, esse trabalho é interrompido e ele é recomeçado, mesmo que seja um trabalho que esteja dando frutos. Então, eu acho que o que os clubes sofrem demais é isso, tá? Nesse viés político, os clubes acabam ficando à mercê de gestões, né? E muitas vezes, assim, nesse trajeto, e aí que a gente sempre fala da falta do dono de um clube e da falta da responsabilização pelas pessoas que estão no comando. Então, pela necessidade política, às vezes um clube precisa gastar um dinheiro que não tem para tentar fazer uma equipe, para tentar ganhar algo, para sustentar a questão política, e não consegue. E gasta, o clube se afunda em dívidas, o resultado esportivo não aparece, e a gestão sai. E entra uma nova gestão para poder tentar remendar aquilo que foi feito na gestão anterior. Então, é um processo, se vocês pegarem a história dos clubes, é um processo muito natural na maioria dos clubes que tem grande viés político, né? Porque há uma importância muito grande do dirigente do clube, há uma importância muito grande do cara ser o presidente de um grande clube de futebol, ainda mais no Brasil, né? Então, a briga política é muito grande, a gente tem isso muito presente nos clubes do Rio, a gente tem muito presente nos clubes grandes de São Paulo, enfim, todos os clubes, né? Que tem uma história, você tem Cruzeiro, você tem Internacional, Grêmio, enfim, todos os clubes com muita história carregam essa questão política muito forte e que ela não é sadia para o clube. Então, esse processo de descontinuidade é algo que atinge o clube de uma forma muito brutal e que faz com que os clubes não desenvolvam da maneira que eles deveriam desenvolver, cria uma situação realmente de endividamento, se essa administração não faz um trabalho bem feito nisso, né?
E você tem esse ciclo que não acaba mais. Tá? Então, basicamente, dentro do clube estatutário, são essas preocupações. O que gere o clube é o ambiente político, porque a gestão ela é política, ela é politicamente colocada lá, né, através de uma eleição. Ela já tem o seu início, meio e fim, então, porque ela, em média, são 3 anos de gestão, e você não sabe qual que é o depois. Independente do clube ter sido muito bem gerido e feito muitas coisas boas, você não sabe o que vai acontecer numa próxima gestão. Então, eu acho que esse é um ponto de ruptura quando a gente fala em SAF. Acho que é o primeiro ponto de ruptura quando a gente fala em SAF, porque você elimina esse pilar. Então, quando a gente está falando de uma sociedade anônima de futebol, você já não tem mais o perfil político. Você não tem o dirigente que foi colocado ali politicamente no posto, você não tem mais o conselho, eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, então você não tem mais essa prestação de contas, ou o favor político, ou o regramento que o clube tem que se submeter numa gestão que ela não é profissional, que é uma gestão política. E eu não tô falando das pessoas envolvidas, porque você tem muitos bons dirigentes, você tem bons presidentes, você tem bons conselheiros, mas basicamente o sistema ele não colabora, tá? Porque é um sistema político. Então, nesse momento, quando entra uma SAF, entra uma aquisição, entra um clube empresa, né, um dono, você não tem mais esse ambiente político. E aí é o grande processo. No futebol, as decisões passam a ser puramente técnicas. São decisões técnicas. Você não precisa fazer um favor, ou você não precisa atender, ou você não precisa fazer nada. Você vai realmente entrar num movimento que ele é estritamente técnico, que as decisões elas se baseiam naquilo que o clube planeja, né? Então você tem profissionais em todas as áreas, você tem decisões técnicas feitas por esses profissionais, você tem uma avaliação interna importante, você tem processos estabelecidos naquilo que se propõe a realizar, e aí começa toda uma reformulação daquilo que o clube era para aquilo que o clube passa a ser. Então, é uma mudança de mindset muito grande, que essa é uma das peculiaridades da transição que eu vou comentar também com vocês, mas, basicamente, você acaba puxando para 2 pilares, né? Que seria o pilar técnico e administrativo dentro de um planejamento. E isso faz muita diferença, né, quando você tem um clube comandado por um dono e que você tem uma equipe de profissionais que seguem o planejamento pré-estabelecido e que você consegue realmente cumprir isso, ou pelo menos avaliar a realização, a execução do que foi proposto para fazer. A gente tem hoje, por exemplo, no Red Bull, na época já funcionava dessa forma. O Red Bull tinha um presidente que era como se fosse um gerente geral do Brasil, mas era o presidente da instituição. Aí tinha um diretor esportivo e essas 2 figuras prestavam contas ao global, que é o dono, aí um presidente global, porque o Red Bull é multiclubes, né? Então, quando a gente tem o Red Bull, você lembra do Leipzig, você lembra do Salzburg, você lembra do Bragantino agora, do New York. Então, você tem uma plataforma multiclubes, que você tem um gestor global e você tem os gestores de cada unidade que vão estar trabalhando de maneira sintonizada. Então, isso já faz uma diferença muito grande. Hoje você tem um clube interessante que é o Atlético Goianiense, que é um case legal, porque hoje o presidente basicamente é o dono do clube, que é o Adson, que já cuida do clube há muitos anos, e com isso houve um desenvolvimento do clube exponencial, construção de centro de treinamento de qualidade, manutenção do clube na Série A por um bom tempo, mudança inclusive da marca, né? Comparado ao Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, que também vive isso há alguns anos, apesar do viés político, mas tem um controle por ter uma pessoa muito forte lá, que é o Petralha, que consegue realmente planejar, consegue exercer aquilo que pensa para o clube. Então, hoje ele se tornou, talvez, na minha visão, o melhor centro de treinamento do Brasil, no Atlético Paranaense. É o clube mais estruturado nesse sentido, é um clube que conseguiu desenvolver, revelar, vender jogadores, valorizar o ativo, valorizar a marca. Então, se tornou assim, dentro de uma gestão, é um clube de potência, né?
não é a mesma história que os grandes clubes do Brasil, mas em história recente é um clube de grande potência, né? Um clube muito emergente pelos títulos, pelo calendário que conquistou de campeonatos internacionais, enfim. E tudo isso porque houve um planejamento que não é de agora. Tá? E até dando um exemplo meu particular, na época que eu estava na faculdade de Educação Física, 1999, eu fui assistir uma palestra no Atlético Paranaense, no CT. Eu sou de Curitiba, né? Pra quem não me conhece, eu sou de Curitiba. Fiz a minha graduação, minha pós-graduação, mestrado, tudo em Curitiba. Depois eu fui para Portugal fazer doutorado, mas meus estudos foram feitos em Curitiba. E na época a gente tinha uma relação muito próxima, né? Porque eu entrei na faculdade para trabalhar com futebol. Eu iniciei como preparador físico, depois que eu mudei o lado aqui. Mas, assim, eu tive a oportunidade de uma palestra em 1999, que o próprio Petralha participou, e ele falava que eles tinham um projeto para o Atlético Paranaense para ser campeão brasileiro em 5 anos, né, em 99. Eles foram em 2001, tá? Basicamente 2 anos depois. Mas mesmo nos 5 anos, ninguém acreditava, né? Houve uma hegemonia muito grande do Coritiba lá no estado por muitos anos. E aí, quando você falava do Atlético, por mais que ele já tivesse iniciado a construção do novo centro de treinamento, já tinha isso, mas você falava, não, o Atlético Paranaense ser campeão brasileiro é distante, né? É um sonho distante se falar aí em 5 anos. Acabou sendo em 2001, tá? Então, se pensar daquela época para cá, são os mesmos players envolvidos no Atlético Paranaense, né? Na figura do Mário Celso Petralha. Então, talvez de tudo isso você tira uma grande lição, que é a continuidade. E, gente, lembrando que a continuidade não significa você continuar da mesma coisa, mas é você ter uma linha de execução onde você está testando aquilo que está funcionando bem, e aquilo que não funcionou bem você vai trocando, vai aprimorando, vai melhorando, mas não tem uma ruptura como tem os clubes no final de 3 anos de gestão, por exemplo, quando entra uma outra gestão contrária. Então tem uma ruptura muito grande que você acaba tendo esse problema, enfim, de descontinuidade e que causa o não desenvolvimento do clube, tá? Então, dando uma geral nesses exemplos que acho que são legais, e mais uma vez, acho que a SAF vem, primeiro, para tirar esse ambiente político que não é sadio muitas vezes para o clube, tá? E aí você torna o clube uma empresa de um dono, onde você profissionaliza processos, onde você inicia um trabalho com planejamento, pelo menos aí, factível de médio e longo prazo, tá? A gente sabe que o futebol ele é avaliado basicamente jogo a jogo, em todas as suas divisões, então isso é um fator complicador, porque se você não tem as convicções muito bem claras e você sustentar o teu discurso, o trabalho que você planeja para o clube, você vai ter muita dificuldade. E eu vou passar um pouquinho depois do como a gente trabalha externo e interno para vocês entenderem, né? O juízo hoje é público, livre e on time. Antigamente, lá atrás, você pegava o jornal do dia seguinte para ler uma crítica, alguma coisa, agora é aberto, né? Agora é na hora, né? Você está tendo um jogo de futebol, a equipe acabou de tomar 1-0 com 10 minutos do primeiro tempo, aí aquela chuva de crítica em rede social, em Twitter, em Instagram, e que não sei o que lá, e começa aquela enxurrada. Daqui a pouco vira o jogo. 2-1, a equipe ganha, tá tudo ótimo, né? Os mesmos que estavam criticando demais elogiaram, baita jogo, o time ganhou, tá bem demais. Então, assim, é muito difícil a gente entender essa nova realidade, se adaptar a ela, porque ela não é fácil, né? E é isso. Hoje, você se preocupava com uma avaliação de pessoas que estão ali para avaliar, numa crítica, numa coluna de jornal, ou num, né? Mas hoje é aberto mesmo. Hoje, aquela roda de conversa do boteco que a gente fala, ela passou para a vida real on time, né? Então, você não discute mais ali. Hoje você consegue expor, e hoje você alcança todo mundo, né? Porque hoje uma crítica feita numa rede social, ela vai chegar no clube, no jogador, no dirigente, no treinador, ela chega e ela se torna hoje pública. E é engraçado que aquele jornal que publicava antigamente a coluna de uma pessoa que fazia as críticas como deveria fazer, é o mesmo jornal que replica essa onda de rede social, porque é a nossa nova realidade. Concordando ou não concordando, é o mundo novo que a gente vive e que isso é fato, né? Então,
é um juízo público, ele é livre, e mais uma vez, ele é livre, isso chega nas pessoas todas, independente do tipo da crítica ou enfim, né? E ele é on time, porque ela é na mesma hora, né? É na mesma hora. Eu lembro muito que na Copa do Mundo, quando a gente teve o fatídico jogo do 7-1, o Brasil tomou 1-0, e aí eu até brinquei, eu estava assistindo o jogo com a família, com os amigos, e brinquei, nossa, o pessoal já está descendo a lenha no Brasil, calma, né? 1-0, daqui a pouco tomou o segundo, terceiro, aquilo tomou uma proporção, o meme era automático, né? Então é uma nova realidade, né? A gente tem que estar muito consciente, só que lembrando que, mais uma vez, a gente não pode esquecer a fatia do futebol, que é entretenimento. Então é o público consumidor, e que isso toma uma proporção muito grande, né? Para o bem e para o mal. E aí, mais do que nunca, a necessidade dos clubes terem as suas convicções. E quando o clube tem um viés político, né, é difícil você sustentar. A interferência externa, ela é muito maior, ela atinge muito mais do que o processo interno. Então, isso é um ponto muito, muito perigoso, né, na realidade hoje. Eu sempre coloco que os trabalhadores são muito jovens, né? Então a gente fala de uma carreira total de um atleta de alto rendimento numa equipe profissional, ela vai durar aí, ela não dura mais do que 10 anos não, 20 anos aí no máximo. Vamos pegar que um atleta inicia lá com seus 15 anos, 16, vamos colocar que ele começa com os seus 17 já treinando um pouquinho no futebol, na equipe principal, com 37, hoje a expectativa de vida do atleta ela é maior, né, com as tecnologias, com os cuidados que você tem, mas num laço, você está falando de 20 anos aí de exposição, de você estar jogando em alto nível, em alto rendimento, mas que desses 20 anos, você está falando de uma pessoa de 17 a 37 anos, né? Dando um exemplo dessa forma. Então, você está falando de 17 a 37. Então, mesmo assim, são jovens. Tá? Então, se lida com trabalhadores que são muito jovens, e mais do que nunca, né? Você, na formação dos atletas de futebol, você acaba participando do processo naquele principal momento, que é a mudança das gerações, né? Você tem os adolescentes, né? Quando a geração muda, você tem a geração Y, X, sei lá como que a gente dá essas denominações, mas você muda as gerações frequentemente e o público é o mesmo, né? A idade é a mesma, só que cada vez você tem que lidar de uma forma diferente. Então, é um meio que te cobra muito, que te expõe cada vez mais. A exposição hoje ela é enorme, e ainda são jovens, ainda são pessoas jovens que se envolvem nesse processo, né? Os atletas principalmente. As metas não são claras. Por que as metas não são claras? Por mais problemático que o clube esteja no seu cenário, né, como gestão, às vezes com dívida, com falta de dinheiro e tal, a mensagem que é passada ela não é clara. Às vezes passa uma mensagem de uma expectativa muito alta e que não é a realidade. Então isso causa um prejuízo muito grande no processo de desenvolvimento, né? Porque a partir do momento que um dirigente vai lá e fala que o time quer ser campeão, mas o time não tem a condição de ser campeão, e isso tem muita influência do aspecto econômico, como eu vou mostrar para vocês ali na sequência, cria-se uma expectativa desnecessária, e as equipes e a torcida que consome isso, ela vai cobrar naquilo que foi vendido para elas, né, para a torcida. Então, esse é um ponto muito, muito complicado. Tá? No aspecto político, as contratações por indicação. Então, as empresas todas fazem um processo seletivo, fazem todo um aparato para trazer os profissionais, e o futebol ele é permissivo, né? Você acaba não tendo isso, são poucos. Tanto que, para nós gestores, a gente busca fomentar essa questão de processos seletivos. O próprio Botafogo, hoje, nós abrimos processo seletivo para várias funções do futebol, e que isso permite você realmente ter uma aderência maior de pessoas, de bons profissionais. Você dá uma oportunidade para profissionais que até então, independente de ter contato ou não no clube, né, poder ser avaliado. Então isso acaba também facilitando. O Red Bull é assim, o processo. O América Mineiro é um clube que tem bastante cuidado nisso também, é um dos precursores aí de expor, né, uma vaga aberta no futebol para que se candidatasse. Enfim, acho que é uma evolução,
Mas o clube político, na maior parte do tempo, é contratação por indicação, não tem esse processo seletivo muito claro. E os desafios, né, de uma gestão do futebol, pensando no modelo de trabalho que do clube estatutário, um pouquinho diferente de uma SAF, por exemplo, né, basicamente integração e gestão de todos os setores, né, um funcionamento realmente sistêmico. Os processos, procedimentos e métodos que a gente sempre fala, e acho que isso é uma obrigação do gestor de qualquer área, e que muitas vezes isso não acontece, não é fácil, e não é um processo de construção imediato, que você vai chegar e montar um caderninho e tá aqui, né? Porque uma coisa é você ter a regra, né? Ter o processo, e outra coisa é as pessoas executarem isso, né? Ou comprarem a ideia. E a gente vive hoje uma realidade diferente, né? Das lideranças, eu falo muito isso. Quando nós falamos em liderança, hoje não tem mais espaço para liderança que manda fazer, né? Por mais que você tenha a tua hierarquia, que você tenha o poder de mandar alguém fazer, que você tenha que fazer isso, não é o que melhor funciona. Então, ou as pessoas realmente compram a ideia e entendem aquilo que elas estão fazendo e acreditam naquilo, ou você não vai ter eficiência na resposta, né? Você mandar fazer é rapidinho para resolver, mas isso você vai fazer uma vez ou duas, na terceira isso já saturou, né? Diferente de quem acredita naquilo que está fazendo. Então, esse é um grande desafio do futebol, da gestão também, das pessoas acreditarem naquilo que está sendo colocado para elas, acreditarem naquilo que está sendo trabalhado no projeto, no planejamento, enfim, no processo. Então, essa implementação, ela requer essa fidelização de quem está executando. E isso é um traço muito importante, né? O equilíbrio da gestão profissional, do orçamento e resultado esportivo. Então, mais uma vez, quando você tem esses clubes que muda a gestão de presidente, que tem eleição, o que sustenta um presidente no cargo, 90% é o time ser vencedor, é o time ganhar, ser campeão. Então, é isso que vai fazer essa sustentabilidade da gestão, e para isso, muitas vezes, esquece o orçamento, porque a gente precisa do resultado esportivo. Então, a gente vai usar aquilo que a gente não tem, que é um fator primordial no endividamento dos clubes. Continuidade de trabalho, eu já falei bastante sobre isso, né, do cenário político, do tempo de mandato. Eu acho que a partir do momento que vira SAF, que você tem um dono, essa continuidade ela é mais assegurada, que você tem um projeto aí de bom tempo. Tá? A transição base profissional, que isso também ela é muito ruidosa ainda em todos os sentidos, até porque não se tem políticas muito claras da utilização da base ou do desenvolvimento dos atletas, enfim, tá? Na qualificação desse trabalho. Eu vejo, por exemplo, na época do Red Bull, nós tínhamos uma política de que nós tínhamos que ter obrigatoriamente 5 atletas vindos da base em cada temporada. Então, iniciava a temporada, a gente tinha 5 vagas de atletas que obrigatoriamente tinham que ser preenchidos por atleta de base, num grupo enxuto de 28 atletas, tá? Contando um casezinho da época lá. Aí você fala assim, é só obrigar a colocar 5 atletas. Eu acho que não é obrigar, mas é assegurar um processo, porque se eu tenho 5 aqui, eu preciso que a base continue desenvolvendo e produzindo mais ativos para o clube, mais jogadores, para que eu preencha também esses próximos 5, ou até mesmo não significa que eu tenha só 5, né? Se eu tiver 6 ou 7 ou 8, esse é o objetivo, né? De você ter essa identificação com o clube, atletas desenvolvidos, formados lá, e você acaba tendo essa facilidade. Então, isso também é muito afetado pela descontinuidade do processo político dos clubes, não tenha dúvida nenhuma, né? Que aí você não tem essa projeção contínua daquilo que o clube quer fazer como convicção, tá? Um exemplo que eu uso bastante, que eu acho legal, é do clube associativo, né, do clube estatutário. Qual que é o cenário geral, né? Vamos lá, estou generalizando, mas de certa forma o que acontece é isso. O presidente é eleito para 3 anos de mandato. O primeiro ano ele já entra que ele quer ganhar tudo, porque ele assumiu, ganhou a eleição, empolgado. Vamos ganhar tudo que for possível, independente do cenário do clube. No segundo ano, ele vai tentar corrigir os erros que aconteceram, porque a chance de você chegar e ganhar tudo é muito pequena, e mesmo fazendo isso, você vai deixar para trás muitas coisas que deveriam ter sido feitas no clube. Então, o segundo ano entra na questão de corrigir esses erros. Então, você não tem uma continuidade, você tem um regresso, né? Porque você vai ter que reiniciar para poder corrigir algumas coisas. E o último ano é o foco na reeleição. Aí não se sabe o que vai acontecer. Porque o foco da gestão é se reeleger, na maioria das vezes,
Então, seja gastar aquilo que não tem na equipe, seja tirar um pouquinho o foco do futebol e se preocupar com a parte política do clube, por aí vai. Então, é um quadro que acontece muito. O gestor do clube, geralmente, é campeonato a campeonato, e o Brasil tem os estaduais, que é um triturador de treinadores, mas também é um triturador de gestores, às vezes é muito atrelado ao resultado. O papel do gestor do futebol ele ainda é muito confuso, né? E é uma figura que está cada vez mais exposta e é atrelada também ao resultado, à contratação, jogador, enfim, e que não é só isso, né? Isso é um outro tema que a gente discorre depois, mas assim, a função também ela fica muito, enfim, muito ruidosa nesse sentido. E o treinador, que basicamente é jogo a jogo, né? O treinador ele é avaliado jogo a jogo, culturalmente é assim que funciona. Numa vitória você é um ótimo, numa sequência de derrota você é o pior treinador do mundo, tem que trocar. Então, esse é um cenário geral. Quando a gente entra um pouquinho na questão do clube empresa, já falando da organização, das metas, dos objetivos, você muda um pouquinho, né? Se torna uma sociedade anônima de futebol, você tem um dono, então o dono ele é basicamente ilimitado de tempo, né? Eu coloco 5 anos, porque é o que eu tenho notado, que o projeto inicial dos clubes, nesse sentido, quando há uma aquisição, é um projeto minimamente aí de 5 anos, tá? E quando o cara compra alguma coisa, você quer valorizar aquilo que você está comprando. Então, é um projeto que é utilizado por um período grande, é colocado isso muito sobre um projeto de 5 anos, para reestruturar, para valorizar, para posicionar o clube no cenário, para as coisas acontecerem. Então, o Cruzeiro e o Botafogo hoje, que são dois grandes exemplos aí de SAF no Brasil, que estão passando por essa transição. O gestor, no caso, num projeto privado, ele tem uma continuidade, ou ele tem um planejamento minimamente aí de 2 a 3 anos, em média, tá? Quando você fala num projeto a médio, curto e longo prazo, acho que isso abrange mais um planejamento de um gestor. E o treinador, da mesma forma, ele acaba entrando num processo de continuidade, que é uma coisa que o clube, quando é privado, quando é uma SAF, dentro do seu planejamento interno, da sua avaliação interna, fica mais alheio ao que acontece lá fora, né? Porque é uma empresa que, entendendo que os processos estão funcionando, não tem que se atrelar só ao resultado de futebol, que aí, convenhamos, no futebol, dentro de campo, você não controla 100%. Essa é a grande verdade. Você pode ter a melhor equipe, você pode ter a melhor estrutura, você pode ter o melhor trabalho, os melhores atletas, e o resultado não acontecer. Tá? Então, a avaliação ela tem que ser muito mais profissional daquilo que está faltando, do que não está acontecendo, do que simplesmente a derrota e a vitória. E eu digo isso até no aspecto positivo, né? A avaliação positiva ela também tem que passar por uma avaliação profissional, que não é porque a vitória veio que as coisas já estão acomodadas, né? Então, é um equilíbrio muito difícil de você achar, mas ele precisa ser muito bem avaliado. E quando você entra num clube empresa, numa sociedade anônima, né, com donos, as coisas continuam, e acho que isso é um processo bacana. As duas figuras principais hoje da SAF, que é o John Textor e o Ronaldo, com os dois presidentes que tiveram, né, esse trabalho importante nas suas gestões de preparar o clube para que fosse transformado em SAF. Dois clubes que todo mundo sabe que têm dívidas enormes, que estavam em situações assim muito ruins financeiramente, que não teriam a possibilidade de se reerguer sem um projeto como esse de uma SAF, de uma aquisição, enfim, né? Então, acho que faz muito bem ao futebol brasileiro, ainda mais com dois grandes clubes, como são o Botafogo e como é o Botafogo e o Cruzeiro, né, ter esse processo iniciando. Então, você acaba mudando um pouquinho esse cenário anterior, né, de realmente ter algo que você entende pode ser um projeto a médio, longo prazo, e o curto prazo ser atendido também dentro da necessidade. Tá? Aqui é bacana, só para a gente ter uma comparação do ambiente interno e externo, hoje o que envolve o futebol propriamente dito. Então, dentro do ambiente interno, num clube associativo, né, vivendo essa mudança na prática, você tem o presidente, a diretoria, daí você tem um monte de diretoria, você tem conselheiros, que você tem também um monte de conselho fiscal, consultivo, executivo, enfim. Você tem os diretores de outras áreas, que também
a maioria é político. Então, muitos diretores de pontos estratégicos dos clubes são pela indicação, são pela afinidade política, são pela afinidade social de quem está trazendo. Então, não necessariamente são os melhores profissionais, e não que não sejam bons profissionais, porque muitas vezes isso ocorre também, mas não é um ambiente político, é um ambiente de afinidade, né? Obviamente, os atletas, comissão técnica e os profissionais ligados ao futebol. Então, o ambiente interno de um clube, ele passa por isso, são essas relações que são criadas no dia a dia para a condução do clube dessa forma, né, do clube associativo. E o ambiente externo, ele é interessante a gente perceber, porque você tem a torcida hoje, né, que é o principal consumidor, o sócio, enfim, né, que consome, que é o legado do clube, aquilo que nunca vai mudar, né? Você não vê o torcedor mudar de clube. Hoje eu não sou mais Botafogo, vou virar Fluminense, o contrário, então isso não acontece. A imprensa, que hoje também é uma nova era da imprensa, você não é mais a imprensa formal, você tem hoje o youtuber, você tem o influencer, você tem, enfim, outros elementos que fazem parte disso, e a imprensa ela não tem mais as regras formais que tinham antes, né? Então, mais uma vez, você tem hoje podcast, hoje você tem uma live de YouTube que você pode falar o que você quiser, que você pode brincar no que você quiser. Então, hoje é um produto, né? Isso é consumido. E como todo produto de entretenimento, quanto mais diferente ele for, seja no âmbito humorístico, no âmbito da crítica pesada, ele vai vender. Então, hoje é um nicho de mercado que a imprensa entendeu e que profissionais acabaram entrando e fazem parte hoje da imprensa do futebol. Tá? Os agentes de jogadores, que são players de mercado, sem dúvida nenhuma, participam desse ambiente externo do futebol. Os dirigentes de outros clubes, quando diz respeito às relações entre clubes. As instituições de representação, né, as federações e CBF. Então, lógico, hoje a CBF é a confederação responsável pelo futebol brasileiro, né? As federações dentro desse cenário de CBF federação, ela tem papel fundamental. Então, hoje é o sistema do futebol brasileiro, o sistema é muito claro, CBF, federações e clubes, isso é uma corrente forte, e aí entra um pouquinho o que a SAF e alguns clubes já estão começando a se mexer na criação de uma liga, tá? Entendendo que, e eu também não tenho dúvida que o futebol brasileiro é o melhor produto, pode voltar a ser o melhor produto. Hoje você tem a Premier League, você tem os campeonatos de altíssimo nível, porque são receitas absurdas, são movimentações absurdas, mas na prática, em termos de qualidade, eles ainda vêm buscar os atletas brasileiros, eles ainda vêm buscar os jogadores brasileiros. E eu ouvi uma fala de um treinador português do Botafogo, o Luiz Castro, que está conosco, e ele falou uma coisa muito interessante sobre o Campeonato Brasileiro nosso, né? Ele está acostumado com um campeonato onde você tem 2, 3, 4 clubes que são a hegemonia do campeonato e o restante é coadjuvante. No Campeonato Brasileiro você tem 20 clubes, né? Os 20 estão brigando, né? Tudo pode acontecer. O ano passado você teve um Grêmio que era um elenco extremamente qualificado, com a situação financeira extremamente equilibrada, com uma folha muito alta na parte econômica do campeonato, e acabou caindo, né? Então é um campeonato extremamente difícil, de 20 equipes qualificadas. E aí ele fala que, além disso, né, do equilíbrio, quando ele estava fora do Brasil, no Shakhtar ou no próprio Qatar, eles sempre se preparavam mais quando tinha muitos brasileiros no time adversário. Então ele falava, olha, nesse time tem 2, 3 brasileiros, temos que ficar atento, vamos preparar, vamos conhecer bem eles, porque eram os atletas que faziam a diferença. Aí ele fala que agora ele vem para o Brasil, ele tem que se preocupar basicamente com 11 brasileiros todo jogo, né? Tirando os atletas estrangeiros das equipes, mas só como comparação, e é isso. Eu acho que a gente tem um produto bacana, nós temos atletas assim sensacionais. No Rio de Janeiro, especificamente, assim como outras áreas ainda do Brasil, você tem muito do desenvolvimento na rua, na praia, na comunidade pobre, enfim, você tem muito isso ainda, então isso não tem, isso é um repertório motor assim inigualável, né? Nenhuma criança fora do Brasil vai ter um aspecto motor desenvolvido da forma que é desenvolvido no Brasil desse jeito, né?
jogando na rua, na praia, nas comunidades, enfim. Então você ainda tem muito talento transbordando, mas você tem que melhorar a estrutura de gestão do futebol, você tem que melhorar estádio, gramado, o evento em si. Então tem muita coisa que o Brasil precisa e que hoje tem uma dificuldade de mindset mesmo, né? Até porque a Confederação Brasileira de Futebol é política, as federações são políticas, é o mesmo problema que os clubes passam, não tem um dono, né? Então é o mesmo problema de gestão, é o mesmo problema de descontinuidade, é o mesmo problema de interesse, é o que a gente passa. Então, a SAF hoje, alguns clubes, a SAF e outros clubes estão se movimentando, né? Pensando numa liga futura. O futebol inglês só se tornou vistoso como ele é hoje depois que virou Premier League, né? Então, isso para quem acompanha futebol há muitos anos, a Premier League hoje é um produto completo, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma imersão na Premier League e nós passamos, sei lá, 2 dias de palestra na sede da Premier League, palestra de futebol, de gestão, de governança, de tudo. Foi algo maravilhoso, que é o órgão que comanda o futebol hoje na Inglaterra e que se tornou um produto extremamente cobiçado, né? Com muita qualidade, estádio, clubes, centro de treinamento, metodologia de formação, enfim, né? Eu acho que é um caminho que o Brasil precisa seguir urgentemente para que a gente possa realmente ter algo muito relevante aqui. Bom, os órgãos públicos, redes sociais, que é um ambiente externo que influencia diretamente, os familiares dos atletas, as famílias, né, o contexto social. Então, esse ambiente externo, ele fatalmente tem uma interferência muito grande no ambiente interno do futebol. Então, a gente nota que há se você não tem um ambiente interno convicto, sólido, controlado, o ambiente externo vai ter uma participação muito efetiva nas decisões, nas tomadas de decisões do teu ambiente interno. Então, isso, o clube sendo estatutário, associativo, dificulta, tá? Quando você fala de SAF, por exemplo, cai essa figura dos diretores de outras áreas que fazem parte daquele círculo político do clube, cai a figura de conselheiro, hoje não existe mais, você não tem conselheiro, você não tem as diretorias, dos abnegados, né, de outras formas, e você não tem o presidente, que é o líder político do processo. Aí você simplifica o ambiente interno. Você acaba tendo um dono, que é realmente o dono do clube, que é o cara que vai assinar, que é o cara que vai dar a última palavra, que é o cara que vai cobrar o projeto e a continuidade, mas é o dono. Então ele não presta conta a ninguém, ele presta conta para ele mesmo e ele cobra os pares, né, as pessoas que estão no processo. Aí você tem o CEO, você tem o board das lideranças, e aí, desculpem, inclui o board do futebol, né, inclui o diretor esportivo, inclui os diretores das outras áreas, mas todos os diretores profissionais, tá? Todos os diretores com viés profissional, sendo contratados para isso, para aquele cargo que eles estão exercendo. Então, é muito mais... o processo é profissional, né? O processo de demanda, de direção de demanda, de execução e de avaliação daquilo que foi executado, ele minimiza para esse corpo aqui. Então, é o dono, o CEO, o board, os atletas, a comissão técnica, os profissionais ligados ao futebol, que isso não muda, tá? Mas você tem um ambiente mais sólido, mais centralizado e de maior controle. Porém, o grande lance, e é legal a gente passar isso, que é um pouquinho da vivência prática, isso aqui não vai mudar. O ambiente externo não muda, tá? O ambiente externo ele continua o mesmo, independente do clube ser associativo, estatutário ou SAF. Então, o ambiente externo ele é o mesmo. A torcida é a mesma, a imprensa é a mesma, os agentes são os mesmos, os dirigentes são os mesmos. O que isso ocasiona? Um choque cultural muito grande daqueles que estão envolvidos no ambiente interno do clube. Então, por mais que você tenha que ter solidez, que você tenha que ter convicção, você vai passar a ter mais enfrentamentos. A gente viu como foi o processo no Cruzeiro, a gente vê um pouquinho agora o que está acontecendo no processo do Botafogo, né? Então, os elementos envoltos no clube que sempre estiveram lá, eles continuam, né? Muda a forma do clube, entra um modelo de gestão que requer mais tempo, que requer um planejamento de curto, médio e longo prazo, que requer práticas que não são realizadas hoje,
né, por ter sido um clube associativo. Tem uma mudança de mindset importantíssima, cultural, dentro do clube, de pessoas, até porque, geralmente, quando há uma aquisição, tem uma descontinuidade de todo mundo, né? Sai todo mundo e entra gente nova, justamente pelo mindset, justamente pelo pensamento tem que ser novo. Botafogo tem um staff muito bom, tem profissionais muito bons, e que também procurou otimizar aqueles que estavam lá, mas também tem que passar pelo processo de mudança desse mindset. Então, eu acho que um dos grandes desafios da SAF é entender e ter a solidez, e ter a convicção, e ter a segurança necessária de não deixar que o ambiente externo interfira naquilo que está sendo executado, planejado e executado, como interfere num clube que tem um ambiente político sempre fragilizado. Tá? Então você vai ter uma sequência de derrotas, você tem a reclamação da torcida, a crítica da imprensa, nada presta, não muda. Então, essas coisas ainda não mudaram. Tá? E acho que é o grande desafio das SAFs, do Cruzeiro, do Botafogo, o Red Bull. O Red Bull ele foi criado, né, como Red Bull, apesar da aquisição do Bragantino, mas ele traz o Bragantino, que tinha um nível dentro do cenário muito baixo, né? Era um clube que conseguiu chegar numa Série B, mas ele acaba trazendo agora para um outro nível, né? Para uma outra prateleira. Então isso foi uma coisa muito positiva. Mas os outros clubes, o Cruzeiro está na Série B, o Vasco está na Série B e virando SAF também vai galgar para esse começo. E o Botafogo, curiosamente, que está na Série A, mas que também o problema é o mesmo, né? A imensidão que isso toma, né? De agora é um dono que tem dinheiro, que não sei o que lá. Então, só que o Botafogo está na Série A vindo de uma Série B, num clube que tinha problemas enormes com as dívidas, né? Das dívidas do clube, com a estrutura que não tem, com a falta de treinamento, com a falta de. Então, o Botafogo também agora precisa se reestruturar. Isso não demanda tempo. Né? Não é que vai chegar o dono, muda a chavinha, o Botafogo é campeão brasileiro. Vem o dono, muda a chavinha, o Cruzeiro né, vai subir com o pé nas costas e vai ser campeão da Série B e vem para a Série... Acho que a tendência é que as coisas aconteçam melhor, mas tudo precisa de um tempo para ajustar. E tem elementos que são fundamentais, mais uma vez, infraestrutura, processo interno, planejamento bem executado, profissionais qualificados. Isso são coisas que todos esses clubes que estão virando SAF, pega Cruzeiro, Vasco, Botafogo, todos eles têm alguns quesitos que estão muito abaixo daquilo que é o mínimo exigido para você ter uma equipe equilibrada, ter um clube equilibrado, galgando os processos futuros aí, tá? Então, acho que se eu fosse passar para vocês, dentro da vivência prática, o que é desafiador, desafio é porque o ambiente externo não muda. Né? O ambiente externo do clube associativo e do clube e da SAF não muda, é o mesmo. Né? E as reações muitas vezes são as mesmas. E isso isso demanda um tempo das pessoas, né, entenderem, compreenderem e poderem acumular. Então você tem, eu vou mostrar um pouquinho, né, o case Botafogo, no início, o que aconteceu desse boom todo, né, que é legal porque é fato novo, é um resgate do clube, né, mas ao mesmo tempo precisa de tempo, não é da noite para o dia que vai acontecer. Isso aqui é bacaninha, só para vocês, eu vou deixar, né, o material, a gente chama do círculo vicioso, basicamente o que acontece no futebol, de maneira geral, que a gente está falando, né, do modelo de gestão amador, do número 1 aqui, né, pouco orientado a negócios, sem responsabilidade financeira e com ambiente político conturbado. É o resumo que eu dei para vocês. E aí, isso acarreta no quê? Né? Numa má gestão que gera desequilíbrio das finanças. Aí no número 3, mesmo sem condições de investimento, os gestores continuam endividando o clube para montar equipes competitivas, que é o desespero, né? Não podemos cair, ou precisamos ganhar alguma coisa, e começam a injetar um dinheiro que não tem, e endividando. A situação financeira fica insustentável, levando a necessidade da vinda de novos gestores para sanear o clube. Então, é aquela troca toda, tem que vir alguém, sai o pessoal que está, entra novo, né? Aí o processo de saneamento imposto pelos novos gestores ele precisa ser duro, reduzindo momentaneamente a capacidade de investimento no futebol, ou seja, o clube endividou, entrou num processo de quebrar totalmente. Então, quando entra uma nova turma, a primeira coisa é reduzir, né, aquela capacidade de investir, porque não tem o que fazer. Né? O clube não tem de onde sustentar. O que acontece? Né? A falta de investimento vai levar a piora dos resultados dentro de campo, começa o risco de rebaixamento, começa, enfim, não conquistar os objetivos. Os resultados negativos afastam os torcedores e os parceiros comerciais.
Então, por mais que entre um grupo que tenha uma boa vontade, o time não permite, porque já está endividado, já está numa situação crítica e ainda não tem mais o que investir, né? A pressão política e de torcedores abre espaço para a volta de gestores menos responsáveis e sem preparo, porque aí resgata todo aquele histórico, né? Aquele presidente, aquele não sei o que lá, vamos trazer porque ele vai dar jeito. Enfim, né? Não tem uma continuidade e o círculo ele recomeça, né? Do número 1, tá? E ele começa. Então é muito interessante quem vivenciou o clube ou vocês que estão sempre né, inteirados aí, dá uma olhada nisso e tenta refletir algumas realidades que vêm ocorrendo, que já ocorreram, enfim. A gente vai identificar muitos clubes dessa forma, né? E aí um círculo virtuoso, um resuminho assim do que acho que a prática da SAF pode ajudar. Modelo de gestão empresarial com responsabilidade orçamentária, sem qualquer interferência política, um planejamento e metas a curto, médio e longo prazo, né? Ele vai gerar uma maior capacidade de atração de parceiros, patrocínios e investidores, porque você automaticamente tem uma valorização da marca, tá? Você consegue, obviamente, uma maior capacidade de geração de receitas, porque a marca valoriza, né, o clube cresce, você começa a entrar numa robustez econômica, tá? Principalmente sendo um clube privado, uma SAF, né, porque aí a marca vale, você atrai novos investidores. Capacidade de montagem de bons times ao longo do processo, tá? Então isso mais ou menos, não pela SAF, mas falando um pouquinho do Palmeiras, né, que se tornou, entrou num círculo virtuoso e conseguiu pegar essa solidez, né? A competitividade dentro de campo ao longo do tempo, que aí você solidifica, tá? O engajamento da torcida, dos sócios, dos fãs, enfim, o engajamento de toda a comunidade do clube, que vai ajustar e auxiliar o clube nesse processo de crescimento e que ele acaba virando um círculo, sim, virtuoso, porque você tem essa solidez nas práticas realizadas. Tá? Isso aqui é um exemplo de mudança prática que acho que o mais importante nessa tela, não só a questão do departamento em si, mas que hoje o departamento de futebol ele acaba tendo poucas lideranças, né, como um Sports Director, como que é o diretor esportivo, como um Head Scout, como um Team Manager, e aí você tem cada caixinha cinza, um departamento que vai ter uma liderança também, seja o back-office, né, que seria toda a parte operacional do clube, o departamento de saúde e performance, o jurídico e registro, o legal, né, o departamento técnico, e aí entra uma parte muito importante que os clubes estão dando cada vez mais valor, que é o Data e Analytics, né, o departamento de dados, né, o científico, o analítico, enfim, né, que é um departamento que ele é importante no processo. E aí, lógico, né, tem a Academy, que é a categoria de base, o futebol feminino. Aqui, muito desses projetos privados, você começa a entrar nesse âmbito do futsal e dos projetos da comunidade, né, envolver a comunidade em torno do clube nos projetos para identificação de talentos, para fomento da atividade, fomento do esporte, criação de uma nova base de torcedor, de fã, enfim. Então, você fica com um quadro um pouco mais direto, com lideranças mais específicas de profissionais de cada área, né? Então, isso ajuda muito no processo desse país. E aí, mais do que isso, dentro do departamento de futebol, o futebol passa a prestar contas para o dono do clube, para o dono, né, para o owner, para o cara que adquiriu o clube, porque o futebol é o núcleo duro do negócio, né? O clube só está lá porque tem o futebol e você não tem que passar por conselho, por diretoria, enfim, você acaba tendo um trâmite de informação e de prática muito mais fiel a um modelo empresarial. A gente sabe de algumas mudanças práticas, né, principalmente no desempenho geral do clube, que ele está sempre relacionado à gestão financeira, tá? A gente tem falado nisso, na otimização de receitas, no equilíbrio das contas, diminuição de dívidas, do controle de ativos, a escolha assertiva do perfil dos profissionais, então isso é muito importante, de acordo com o que o clube está se propondo a caminhar nos projetos de curto, médio e longo prazo. Né? Essa escolha assertiva do perfil dos profissionais ela é importante. O que eu quero para a categoria de base, o que eu quero para um treinador do time B, o que eu quero para um diretor técnico da formação. Então, você acaba criando dentro do planejamento que o clube tenha. Né? A infraestrutura condizente, isso eu bato muito na tecla, que isso faz parte
essencial de um pacote de um clube vencedor, de um clube realmente importante no cenário. Então você precisa ter isso muito bem alinhado, como são os grandes clubes. Então não são só boas equipes, mas você tem que ter uma estrutura que condiza com isso. Montagem eficiente do elenco, né? E aí, quando a gente fala eficiente, é você ter um plano também. O que o clube precisa para o momento? Montar uma equipe mais sólida, qual que é o cenário que o clube está envolvido, é Série B, é Série A, são jogadores experientes, qual que é o equilíbrio que eu vou fazer? Eu vou ter atleta da base nesse primeiro momento? Não vou. Eu vou projetar investimento em atletas jovens e desenvolvê-los, eu vou ter paciência com o resultado esportivo, se eu tiver um time mais jovem, talvez o resultado não venha. Então, isso é muito importante nas definições, para que você tenha uma montagem de elenco eficiente de acordo com aquilo que o projeto está demandando, né? Então, não significa que você vai ter a melhor equipe para conquistar um campeonato, se de repente o viés do projeto num primeiro momento é outro, tá? Então, por isso que a avaliação interna ela tem que ser muito importante nesse sentido. A construção sólida de uma identidade, de uma filosofia e planejamento alheio aos fatores externos. Então, isso é fundamental. O clube precisa ter uma identidade. Qual que é a identidade do Red Bull? Qual que é a identidade do Palmeiras, do Atlético Paranaense, enfim. Então, quando você entra na SAF, quando você entra no Cruzeiro, quando você entra no Vasco, você tem que aproveitar todo o viés histórico do clube e tentar criar realmente essa identidade e esse desenvolvimento de uma filosofia dentro do clube que permita você enxergar que aquilo é o Botafogo, que aquilo é o Cruzeiro, que aquilo é o Vasco. Então, isso é muito importante para esse caminho. Então, isso tem que fazer parte do planejamento, parte do ideal do clube dentro de um projeto de construção sólida. Tá? E a gestão do ambiente, ela é fundamental. Então, assim, o ambiente do futebol é interdependente, todos dependem de todos, atletas, comissão técnica, o dono, enfim. Então, a gestão desse ambiente ela é fundamental, seja num momento bom, seja num momento ruim, porque você tem uma temporada aqui no Brasil de mais de 60 jogos, então você vai ter oscilações assim ao longo da temporada. Então, você tem que ter uma gestão de ambiente importante, onde os profissionais se doem realmente ao máximo naquilo que estão fazendo, onde eles acreditem na ideia, naquilo que eu falei lá atrás, de não mandar fazer, mas acreditar naquilo que está sendo feito, naquilo que eles podem entregar. Então, acho que isso é fundamental para você ter um sucesso dentro do trabalho nesse sentido, né? E a integração total dos setores, vertical e horizontal, dentro de uma visão sistêmica do trabalho, que é o que eu também acredito muito, e que é importante fazer isso acontecer. Então, as lideranças do clube em todos os setores, o futebol da equipe principal com a categoria de base, então você tem que ter uma verticalização de processo, mas ao mesmo tempo uma liderança horizontal, onde as pessoas se comuniquem para que atinjam os mesmos objetivos. Então isso é um momento importante que o clube tem para trabalhar. Só para dar um exemplo da questão econômica, a gente sempre fala que o equilíbrio econômico dos clubes, o investimento financeiro de acordo com o cenário, ele é um fator muito relevante no atingimento de metas. Então, quando a gente fala em pegar os campeonatos assim, de anos anteriores, basicamente, considerando Série B, por exemplo, da Série B, dos 4 que sobem, basicamente 3 são grandes investimentos, são equipes de maior poderio financeiro, e um é um aleatório, uma surpresa. Pode ser mais uma equipe boa financeiramente, equilibrada, estruturada, ou pode ser um acaso que aconteceu, da mesma forma das equipes que caem da Série A para a Série B. Você sempre vai ter 3 equipes de poderio financeiro menor e uma equipe que gerou uma surpresa que talvez não deveria ter caído, né? Isso pode acontecer e é o que ocorre muitas vezes. Então, se a gente lembrar aqui, dentro do cenário da Série A, nós tínhamos esse bloco de times de maior investimento, tá? Né? Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Inter, São Paulo, Fluminense e Red Bull, tá? No ano passado. Um bloco intermediário, Atlético, Bahia, Santos, Fortaleza e Ceará, e um bloco menor, de menor investimento, de menor folha, né? Que era o América, Chapecoense, Atlético Goianiense, Juventude, Sport e Cuiabá. Então esse era um cenário financeiro, tá, do ano passado, quando o campeonato se desenvolveu. Tá? 3 blocos bem definidos, de alto investimento, médio e baixo. Tá? E aí você vira para a colocação final. Tá? Então, o que a gente percebe, né? No bloco de maior investimento, você tem lá os primeiros colocados.
primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto e sétimo, tá? E você tem, nos blocos de médio e menor investimento, os rebaixados, tá? 2 no bloco de menor investimento, que é um clube de menor investimento que conquistou uma posição importante, que foi o América Mineiro, e que levou o clube para a Libertadores, né? Vocês vão lembrar esse ano, né? Ele disputou a Libertadores. E você tem um clube de grande investimento que acabou sendo rebaixado para a Série B, que foi o Grêmio nesse campeonato, né? Porque sempre tem uma equipe que, por alguma razão, acaba caindo, né? Então, é um cenário interessante esse aqui, mostra realmente essa relação do investimento, relação do aspecto financeiro do clube, da folha, enfim, na classificação final dentro do campeonato, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho e deixar como ilustração. E para a gente finalizar, falar um pouquinho desse futuro do futebol na perspectiva da SAF, eu trouxe para vocês alguns dados interessantes para entender o que isso causa, né, em clubes que né, estavam até então, antes de serem adquiridos, numa situação caótica financeira, sem uma projeção futura, com dificuldade, sem entendimento daquilo que é poder participar, competir, ganhar, enfim. E aí, de repente, vem alguém, vem um grupo, vem um dono, compra o clube e começa a equilibrar as contas, começa a mudar o mindset, começa a dar uma perspectiva nova para clubes que já têm uma história maravilhosa, como é o caso do Botafogo, do Cruzeiro, né? E por aí vai. Então, no caso do Botafogo, esse aqui é um gráfico sobre o Camisa 7, que é o programa de sócios do clube, tá? A gente tem um gráfico de 2018, quando foi um momento do clube importante, que atingiu 28.700 sócios. E aí você tem duas situações interessantes aqui, né? Em janeiro desse ano, quando estava em processo de transição para a SAF, e em maio, que é a estatística quase mais recente que nós temos aqui. Então você vê o número que aumentou exponencialmente, tá? Já tem um número bem maior que esse, e bateu o recorde da história do Botafogo e associados, tá? Num período aí de 5 meses, lembrando que a aquisição ela finalizou em março, então a gente está falando de março, abril e maio, no começo de temporada, tá? Então, só o fato de ter uma perspectiva futura, você tem um engajamento muito grande, o que, lógico, aumenta a responsabilidade, por mais que a mensagem do Botafogo seja clara de que é um ano de reconstrução, né? O Botafogo vem de um título da Série B dificílimo e entra num ano que não tinha nenhuma perspectiva em relação ao campeonato. Então o Botafogo, dentro da reestruturação de infraestrutura que tem que ser feita, de organização financeira, de organização profissional, tem a tarefa de passar um campeonato da Série A sólido, para que o ano que vem, sim, comece a dar novos passos. Então a mensagem é muito clara do clube, e mesmo assim houve esse engajamento maravilhoso, né, de aumentar o número de associados e bater o recorde da história do clube, porque as pessoas veem uma perspectiva futura e começam a acreditar no projeto. A rede social da mesma forma, então isso aqui foi extremamente exponencial, aliado à nova realidade hoje que a gente vive, né? Então o engajamento dos fãs em rede social atingiu aí quase 9 milhões, comparado aí a 2 anos atrás, que não chegava aqui a 1,5 mais ou menos. Então você realmente tem uma mudança muito brusca. E aqui de janeiro, né? Janeiro de 22, a mesma perspectiva até março, você tem um crescimento exponencial aí de 2.250.000 para quase 9 milhões, tá? Então, todo e isso, o que isso significa, além da questão do engajamento propriamente dito, mas a valorização da marca. Isso valoriza a marca. A marca Botafogo hoje, né, ela dá um salto de valorização, porque isso aqui puxa no mercado de negócio uma valorização muito grande, onde o valor aumenta, se torna um lugar interessante para as pessoas, para um patrocinador, para um atleta, enfim, para um profissional de futebol, porque você vê um clube de amplo crescimento no momento que assume um projeto privado como uma SAF, com a perspectiva futura do clube. Botafogo TV, da mesma forma, que é uma nova realidade também, que a gente discutiu, dos streamings e
enfim, das transmissões aí via YouTube, via outros meios aí. Então, você tem ali um crescimento também muito exponencial. Novembro de 2021 teve um pico pela questão do término da Série B do Campeonato Brasileiro, então atingiu aí 180 mil, 170 mil mais ou menos, porque o Botafogo acabou se tornando campeão, então houve esse engajamento super legal, mas há uma diferença absurda agora para a última medida de abril, que quase bateu 300 mil minutos, né, de atingimento no tempo de Botafogo TV assistido, né? Então foi um novo recorde do tempo assistido, que nunca tinha acontecido na história do clube também, desde que veio essa nova era dos bastidores do Botafogo TV, muito por esse engajamento do público, de querer saber, de querer estar dentro, de entender o processo, de acreditar, de querer fazer parte, de sentir parte, né, do processo do Botafogo. E um outro ponto bacana foi realmente a questão da torcida no estádio. Então foi uma coisa que a torcida do Botafogo é uma torcida bem conhecida, né, por ser uma torcida presente, ativa, e o que a torcida fez foi batendo recorde do próprio Botafogo no início, de média de público muito grande, ingressos esgotados nos jogos, enfim. Isso, lógico, aliado ao bom resultado esportivo que houve no começo, né? O Botafogo hoje, especificamente, vive uma oscilação, né? Vem numa sequência ruim, que aí gera todo aquele ambiente externo que a gente comentou, mas que o ambiente interno ele precisa estar controlado, ele precisa estar convicto daquilo que está fazendo, mas isso gera esse engajamento muito bacana de uma nova perspectiva para o projeto. Então, todos os torcedores, os sócios, enfim, do clube, como a gente viu no Cruzeiro, como a gente está vendo, né, o Cruzeiro colocou, não sei, quase 60 mil pessoas no último jogo, e no Vasco e Cruzeiro, que aconteceu ontem, também acho que foram 58 mil pessoas no Maracanã. Então, isso é maravilhoso, isso é um engajamento que é difícil acontecer, né? E que talvez, a partir do momento que você entrega algo que gera uma perspectiva futura de verdade, de um projeto, de um planejamento, de um dono, de algo que pode trazer o clube, trazer de novo para um outro nível de competição. Você imagina o Brasil daqui a pouco, que já é um campeonato de 20 clubes muito competitivos, ter realmente, assim, 10 clubes brigando de verdade para ser o campeão. 10 a 12 clubes, assim, numa briga. Isso aí é muita qualidade. E por isso que o produto do futebol vai melhorar exponencialmente, né? E a gente vai poder qualificar o processo que nós fazemos parte como profissionais. Né? A gente vai pegar algo melhor, mas nós vamos ter mais ferramentas, melhores condições de trabalho, buscar os melhores profissionais, buscar os melhores atletas, e o futebol vai se tornar cada vez melhor. E a gente vai ver isso cada vez mais. Estádio cheio, torcida engajada, os clubes realmente vivendo um novo momento do futebol, que é o que a gente espera como perspectiva a partir do momento que os clubes se organizem como o SAF, ou se organizem como o Palmeiras se organizou, como o Flamengo se organizou, enfim, é isso que a gente espera, né? E aqui, eu acho que uma coisa que é legal colocar aqui, o Botafogo entra para uma plataforma multiclube, tá? E quando é uma plataforma multiclube, você tem outros clubes envolvidos no mesmo grupo, e isso traz também uma perspectiva muito grande. Essa primeira foto é com o pessoal de um time chamado Molenbeek, que é da 2ª divisão da Bélgica, que fica a 2 horas de carro de Londres, e que é um clube muito perto ali do grande centro do futebol inglês, e que faz parte da plataforma do Eagle Holding, que é o grupo que adquiriu o Botafogo, e você acaba, da noite para o dia, tendo uma relação próxima, abrindo novos horizontes, abrindo novas ideias, trocando conceitos, entendendo como é que funciona o futebol em outros polos, né, num acesso direto, em um acesso constante. Isso é muito legal pelo engrandecimento, pelo tipo de parceria que pode ser feita, pelo tipo da relação que pode ser construída, e aí você tem essa oportunidade de fazer isso acontecer. Então, esse é um exemplo, né? O outro exemplo é o Crystal Palace, que também é outro clube da plataforma, um clube da Premier League, que num jogo contra o Chelsea, vocês estão vendo aqui essa foto, num jogo contra o Chelsea, teve o Botafogo, no estádio do Crystal Palace, naturalmente, teve o Botafogo amplamente divulgado, isso saiu na imprensa. Isso, sem sombra de dúvida, é algo bacana demais em termos de negócio. Isso, mais uma vez, faz a marca do Botafogo explodir, assim como tem o Cruzeiro com o Ronaldo Fenômeno, com toda a história maravilhosa dele,
né, que hoje ele é associado à marca mais do que nunca, né, mais do que já foi lá atrás, e que ele é o responsável por fazer o Cruzeiro crescer bastante, assim como outros clubes vão acontecer. Então, isso só é possível dentro de uma plataforma privada, dentro de uma SAF, dentro de um dono, dentro de um modelo de multiclubes, e onde você consegue fomentar esse tipo de ação que só vai trazer benefício e aumentar o valor da marca, né, do Botafogo, né, nesse sentido. E aí, um exemplo do estádio cheio, dos fogos, do engajamento da torcida, né? Então, ao mesmo tempo que você tem todo o desenvolvimento do projeto SAF, todo o desenvolvimento privado do projeto SAF, você tem externamente esse engajamento, a torcida, o sócio, o fã, vivendo experiência nova e que acaba engrandecendo o clube, aumentando a responsabilidade, gerando novas expectativas e que, lógico, que dentro desse processo de curto, médio e longo prazo, as convicções e a sustentabilidade do projeto vão ser, acho que, um fator exponencial dentro de um projeto de SAF, quando você tem um dono. Então, acho que é um conjunto de fatores bacanas, que bacana que você elimina esse viés político, essa mudança de gestão, essa maluquice toda de não envolver profissionais, né, de todas as áreas, enfim, é o que a gente vê muito no futebol associativo, daqueles clubes que ainda estão no modelo tradicional e têm dificuldade de sair dele, que ainda são endividados, enfim, que tem todo esse processo. Então, acho que basicamente, pessoal, é uma visão que eu procurei fazer, trazendo sempre à tona o clube associativo, que é a nossa experiência maior, com o clube SAF, que é o que o Brasil está vivendo hoje, de novo, né, de um modelo novo de gestão, e que eu acho que lá é muito sadio para o futebol brasileiro, porque vai gerar outras demandas, vai gerar necessidade de melhorar o produto, vai gerar necessidade de melhorar o campeonato, de melhorar as instalações, de melhorar os estádios, enfim, eu acho que só vai engrandecer o futebol brasileiro. Torço demais para que os clubes encontrem esse caminho, aqueles que não conseguiram criar uma sustentabilidade associativa, mas que encontrem esse caminho como SAF, para engrandecer o futebol brasileiro e para você ter mais e mais opções, enfim, né, que você tem um campeonato competitivo nas séries A, B, C, enfim, que as coisas realmente evoluam no Brasil. Então, basicamente é isso. Eu agradeço demais. Me desculpem mesmo por estar fazendo aula gravada, que agora é a hora da gente interagir, de conversar, mas não tenho dúvida que vocês precisarem, eu estou deixando meu e-mail, meu contato, enfim, para vocês poderem estar trocando ideia. Agradeço demais, espero que tenha sido uma aula não, né, uma troca de ideia bacana nesse sentido, de levar um pouquinho para vocês essa experiência, falar um pouquinho, né, desse modelo associativo comparado com a SAF, o que a gente tem vivido hoje, trazer um pouquinho da vivência desses cases. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa estar se encontrando no próximo momento, tá bom? Muito obrigado a todos, bom curso, boas futuras aulas e que a gente se encontre nesse nosso meio maravilhoso aí do futebol. Abração, até a próxima.